Lucas capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto de Lucas capítulo 18 é um chamado para orar sem desanimar, mas é também um convite para confiar que Deus fará justiça àqueles que lhe gritam dia e noite. Que ressonância pode ter hoje em nós esse relato dramático que nos recorda tantas vítimas abandonadas injustamente à sua própria sorte? É importante nós termos em mente, para início de conversa, que na tradição bíblica, a viúva é o símbolo por excelência da pessoa que vive só e desamparada. Porque nesse contexto, a mulher não podia administrar os bens que ficavam do seu marido, que era passado para um outro homem administrar. A viúva e o símbolo da viúva, a figura da viúva, no contexto bíblico, por isso não é uma mulher que herda os bens do marido, não, é sempre alguém pobre, é sempre alguém desamparado, é sempre alguém só. Essa mulher não tem maridos nem filhos que a defendam. Ela não conta com apoio, ela não conta com recomendações, ela só tem adversários que abusam dela. E mais que isso, um juiz sem religião nem consciência, a quem não importa o sofrimento de ninguém. O que pede essa mulher não é um capricho. O que essa mulher pede não é um favor. Ela só reclama por justiça. Esse é o seu protesto, que é repetido com firmeza ante o juiz: faça-me justiça. A sua petição é a mesma petição de todos aqueles que são oprimidos injustamente. Um grito que está na linha do que dizia Jesus aos seus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. De fato, se nós observarmos bem o conteúdo do relato e a conclusão do mesmo Jesus, nós veremos que a chave dessa parábola é a sede por justiça. A expressão fazer justiça é repetida 4 vezes, e a viúva do relato é o exemplo admirável de uma mulher corajosa que luta pela justiça em meio a uma sociedade corrupta que explora os mais fracos. Contrariamente até àqueles que pensam que não vale a pena sair pelas ruas e gritar, no plano social e religioso, no plano político, no plano eclesial,
o Evangelho lido, o Evangelho nos apresentado, nos oferecido pelo calendário litúrgico no dia de hoje, nos coloca diante de um exemplo de fé e do grito de protesto da viúva, capaz de alterar a ordem injusta do sistema social. Porque muitas vezes nos resta apenas o grito, mas um grito que é mais profundo e eficaz que todas as vozes opressoras, ocas e prepotentes daqueles que corrompem, daqueles que exploram os mais pobres. O problema está em que a maioria se cala ou se dobra diante da realidade injusta, pedindo míseras migalhas, subsídios, esmolas, para que tudo continue igual. O que acontece é que muitas vezes aqueles que deveriam protestar, como a viúva, preferem ajustar-se ao sistema por um prato de lentilhas. Preferem fazer um pacto com o juiz opressor do que se posicionar do lado da viúva pobre. Essa tem sido a atitude de grande parte, eu preciso dizer, até mesmo de comunidades cristãs. No fundo, é uma atitude daqueles que não acreditam em Deus. Contrariamente a isso, essa viúva, ela grita, em gesto de uma manifestação radical de si própria, ela grita, ela não se curva, mas com indignação, ela se eleva diante do juiz, que representa todos os podres poderes desse mundo. Ela, a viúva do grito, é mais forte que os próprios juízes. Talvez, nos diz Pagola, comentando esse texto, na vivência cristã, há demasiados cânticos e poucos gritos de indignação. Talvez existe demasiada complacência e pouca aspiração por um mundo mais humano. Talvez há demasiado consolo e pouca fome de justiça. É preciso somar gritos. É preciso unir os nossos gritos, para que os nossos gritos e os gritos dos oprimidos pela sociedade alcancem os poderes deste mundo. Essa parábola, nós não podemos olhar para ela e achar que ela se trata, ou que ela trata de uma situação em particular, mas ela recolhe uma experiência mais profunda da Bíblia, que desde do Egito, quando os hebreus gritaram e Deus os escutou, para que a realidade se transforme, continua sendo necessário o grito das viúvas, a voz de todos os oprimidos do mundo, que clamam diante de Deus, mas que também clamam diante dos homens. Esta é a fé fundamental, a fé da viúva que grita, a fé da viúva que pede por justiça. Essa é a fé na força de protesto, esta é a fé que se eleva e se opõe a um sistema que é um sistema injusto. A fé não é algo que alguns possuem e outros não. Da mesma forma, a fé não se reduz a uma aceitação doutrinal. A fé não se resume ou se reduz a práticas de obrigações religiosas e obediência de uma disciplina. A fé é uma vida que se desperta, a fé é uma vida que cresce, é uma vida que se expande e vai se renovando a cada dia. E mais que isso, tem implicações na construção de um mundo mais justo. A fé deveria implicar ou resultar no mundo mais justo, não para alguns, mas para todos. E se todas as viúvas do mundo gritassem? E se todos os pobres gritassem?
E se todos os que se sentem enganados pela sociedade elevassem a voz, o sistema social tremeria diante do grito da vida. Eu não tenho dúvida que o resultado final estaria no triunfo dos que gritam e não dos mais fortes e poderosos do mundo, não no poder do dinheiro, mas no grito incessante de não violência ativa, o grito dos que clamam diante de Deus, o grito dos que clamam diante dos homens tem uma força infinita. Trata-se, atenção, da onipotência daqueles que gritam. Nós vivemos em um mundo que parece dominado pela voz daqueles que vivem para se impor. Nós vivemos num mundo que vive dominado pela propaganda de um sistema que quer silenciar todos os gritos e nos enganar a todos com um circo midiático de mentiras organizadas. Contra tudo isso, nós temos que nos comprometer a elevar a nossa voz profética, como tantos homens e mulheres de nosso tempo o têm feito. Humanamente falando, essa voz profética do grito pode parecer muito fraca, como comparar-se com as potentes vozes do império, ou da mídia, ou da injustiça organizada. Externamente, esse grito da viúva parece muito pouco, não é nada, e no entanto, essa voz foi e continua sendo mais poderosa que todas as armas e dinheiro do sistema. Assim não foi a voz de Jesus que gritou contra as injustiças do seu tempo, a favor da justiça do reino, mas foi assassinado? Mas não conseguiram calar a sua voz, pois esta continua ressoando e perturbando a vida de muitos acomodados, inclusive o que vos fala até os dias de hoje. Assim precisa ser a nossa voz, assim precisa ser o nosso grito contra uma ordem econômica injusta, contra uma sociedade que engana para manter os privilégios, inclusive contra as religiões que nos obrigam a ficar em silêncio. Para uma grande maioria da humanidade, a vida é uma interminável noite de espera, onde a gente não sabe onde que vai chegar ou quando que vai acordar, e a gente vive só esperando que algum dia isso passe, que um dia isso acabe. E paralelo a isso, milhões de seres humanos só experimentam também a dureza dos corações dos irmãos e irmãs e o silêncio de Deus. E muitas vezes somos nós, os mesmos cristãos, que ocultamos o rosto do Pai, velando com o nosso egoísmo religioso. Nunca se orou tanto em nosso país. Nosso país não precisa de oração. Nunca se orou tanto no nosso Brasil. Só que eu me atrevo a dizer que 90% das orações do nosso tempo é pedindo a melhoria de condições de vida física dos seus suplicantes. E se nós decidíssemos orar pela justiça comum, orar e lutar por uma justiça que alcance a todos e não só a mim, seguiremos alimentando as nossas devoções privadas e esquecendo de quem vive no sofrimento? Continuaremos rezando a Deus para se colocar Ele próprio a serviço dos nossos interesses, como se Deus fosse o nosso empregado, sem que nos importemos muito com as injustiças que existem nesse mundo? E se orar fosse esquecer de cada um e procurar do lado de Deus um mundo mais justo para todos e não apenas para alguns?
essa viúva é o símbolo das vozes de todos aqueles que gritam, de todos aqueles que protestam. Me lembro, e parafraseando Unamuno, quando ele vai dizer, né, a maior santidade de um templo é ser o lugar em que se vai chorar em comum, um miserê cantado por uma multidão castigada pelo destino, vale tanto quanto uma filosofia. Quem sabe nós não poderíamos dizer que a santidade, ou a maior santidade de um templo, é um lugar onde todos vão gritar em comum, onde nós nos unimos para gritar contra as injustiças do mundo. Por que não dizer que uma gritaria, que um grupo ou união daqueles que gritam em um lugar comum vale tanto quanto uma filosofia? Que nós possamos, com o exemplo dessa viúva, nunca nos acomodar com o que nos incomoda. Que nós possamos aprender com o exemplo dessa viúva a não desistir de gritar diante de um mundo que oprime aqueles que sofrem. Que Deus os abençoe.